Volto com você que se liga aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e vou continuando esse nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique competitivo e consiga a sua aprovação nesse concurso. A gente continua falando sobre história de Sergipe, moçada. E hoje o nosso tema versa sobre a economia sergipana ao longo do período colonial e também ao longo do período imperial. Veremos aí quais eram as grandes potencialidades econômicas de Sergipe durante a fase da colonização do Brasil, lá nos séculos 16, 17 e 18, e falaremos também sobre as características econômicas de Sergipe ao longo do século XIX, dentro do chamado período imperial brasileiro. Veremos quais foram os principais produtos, as principais atividades econômicas desenvolvidas neste território ao longo destes dois importantes contextos históricos brasileiros. O período colonial, do século XVI ao século XVIII, até o começo do século XIX, quando nós temos o advento da independência do Brasil, a nossa emancipação política e o início do chamado período imperial. Sempre importante deixar aquela mensagem de incentivo, mensagem que visa valorizar a sua autoestima para que você continue estudando com determinação. Treine sua mente para exercer a oportunidade, para enxergar a oportunidade onde houver dificuldade. Então você tem que sempre estar ligado, porque as barreiras, as dificuldades, as pedras do seu caminho sempre irão aparecer. Mas você precisa enxergar ali, uma oportunidade de crescimento. Onde houver uma dificuldade, onde se apresentar uma adversidade, é ali que está uma grande oportunidade de crescimento para você. Pense nisso. Simbora então, pessoal, falando sobre as características econômicas. As características econômicas de Sergipe ao longo do período colonial e também ao longo do período imperial. Mas primeiro a gente vai fazer uma contextualização geral. Vamos apresentar o contexto histórico de exploração econômica da América Portuguesa. A exploração econômica do Brasil, então chamada de América Portuguesa, se dá como consequência, como um desdobramento das chamadas grandes navegações, a expansão ultramarina, a expansão marítima e comercial, que Portugal, a propósito, foi um grande pioneiro nesse processo. Portugal se lançou na frente no processo de conquista e colonização de áreas banhadas pelo Oceano Atlântico. E um reflexo disso é a chegada dos portugueses em 1500 ao território que hoje conhecemos como Brasil. E a partir de então, vai se dar o processo de ocupação e colonização da América Portuguesa. É bem verdade que nos 30 primeiros anos, Portugal adotou um certo descaso em relação à colonização destas terras, ao longo do período chamado de pré-colonial, de 1500 até 1530, quando Portugal vai se limitar a enviar expedições guarda-costas, expedições costeiras, expedições exploradoras do litoral brasileiro, e a estabelecer feitorias ao longo da costa, feitorias que, via de regra, vão também se dedicar à exploração do pau-brasil. Mas, a partir de 1530, isso vai mudar, porque Portugal, percebendo a ameaça de perder esse território para os franceses, vai promover um processo de colonização mais específico, mais sistemático, mais organizado no Brasil, com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, que funda a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, em 1532, com o estabelecimento das capitanias hereditárias em 1534 e com a centralização administrativa com o estabelecimento do sistema de governos gerais a partir de 1548. Então, paulatinamente, temos o processo de exploração econômica da América Portuguesa. Primeiro ponto aqui, pessoal. Durante o período colonial, nós vamos ter
a exportação de produtos agrícolas. Vamos entender o processo aqui, ó. Vigorou o chamado mercantilismo. Mercantilismo, que é o capitalismo comercial. Então, o grande objetivo da exploração econômica da América Portuguesa era fornecer riquezas que pudessem ser exploradas por Portugal. A América Portuguesa seria, portanto, uma economia complementar à metrópole, deveria fornecer produtos agrícolas, chamados gêneros tropicais, onde vai ter grande destaque a cana-de-açúcar, mas também teremos o algodão, o tabaco, as drogas do sertão, o cacau, como produtos importantes nesse contexto histórico. Produtos agrícolas visando a exportação. A exportação para a manutenção de uma balança comercial favorável para a metrópole. Balança comercial favorável para Portugal. Então visa, olha só, fornecimento de produtos tropicais. Então esses produtos tropicais vão ser a cana-de-açúcar, o algodão, as drogas do sertão, o tabaco, justamente obedecendo às regras ditadas pelo chamado capitalismo comercial, o mercantilismo, que é aquele conjunto de princípios econômicos pautados numa grande intervenção do Estado na economia, através de práticas monopolistas, através também da manutenção de uma balança de comércio favorável, visando o lucro, visando o entesouramento da coroa portuguesa. Então, a exploração econômica do território sergipano, dentro do contexto do período colonial, obedecia fielmente às regras ditadas pelo mercantilismo. Vale ressaltar também, pessoal, que ao longo desse contexto histórico, nós temos aí os franceses atuando no litoral brasileiro em vários pontos, inclusive chegando a estabelecer feitorias em vários pontos do litoral, por conta da grande extensão territorial do nosso litoral. Isso facilitava o ataque de piratas e de corsários, que vão estabelecer escambo do pau-brasil com os povos indígenas. Então os franceses também chegaram a atuar em áreas que hoje estão no estado de Sergipe. No século XVI, pessoal, antes de 1590, antes do processo sistemático de colonização, essa região de Sergipe era primordialmente ocupada pelos povos indígenas. Você sabe aí, os dois grandes troncos, né? Os tupis, que estavam no litoral, e os tapuias, que estavam no interior do território. Os tapuias, os cariris, que estavam no interior, no sertão. Então, esse território, antes de 1590, olha só, era ocupado por dezenas de povos indígenas e tinha a presença frequente dos franceses exercendo relações de escambo com os povos indígenas, atuando no comércio do pau-brasil, representando uma séria ameaça à dominação portuguesa dessa região. Isso vai ocorrer até 1590. 1590 é uma data importante. É um marco importante porque assinala o início da colonização sistemática das terras sergipanas. Criação aí, a fundação da cidade de São Cristóvão e o estabelecimento da capitania de Sergipe del Rei, subordinada à capitania da Bahia de Todos os Santos. Então, a partir de 1590, nós temos o início da colonização efetiva da região. Cristóvão de Barros e Tomé da Rocha vão ser dois importantes capitães mores que vão trabalhar nesse contexto aí, pessoal. Cristóvão de Barros, por exemplo, é o fundador
da cidade de São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe. Nesse contexto histórico, a pecuária tornou-se uma atividade muito importante, voltada basicamente para o abastecimento interno. Olha só a informação importante, gente. No contexto de transição do século XVI para o século XVII, a pecuária assume uma posição de destaque dentro das atividades econômicas desenvolvidas em Sergipe, destinando-se basicamente ao abastecimento interno, ao estabelecimento aqui, pessoal, de várias fazendas de criação de gado em Sergipe. É dessa época que surge a famosa Estrada da Boiada. O que vem a ser essa Estrada da Boiada, professor? É o caminho ligando Sergipe à Bahia. Lembra que Sergipe estava ligado, estava condicionado, subordinado à administração da capitania da Bahia. Então, nesse primeiro momento, com o início da colonização de fato dessa região, Sergipe ainda não tinha uma autonomia enquanto capitania. Ela estava ligada administrativamente à capitania da Bahia de Todos os Santos. Vamos entender o processo. Sergipe estava diretamente relacionada com a administração em Salvador. Então, a Estrada da Boiada foi criada, então, nesse contexto histórico para favorecer o escoamento da produção pecuária da região sergipana para Salvador e cercanias, lá na capitania da Bahia. Temos também, nessa época, o estabelecimento aí da região do Rio dos Currais. Qual é o Rio dos Currais, professor? É o Velho Chico. Atenção, pessoal, é no início do século XVII que nós vamos ter a consolidação da pecuária lá no Nordeste brasileiro. A conquista do sertão foi empreendida nesse contexto da expansão da pecuária. A expansão da a pecuária começa no litoral. Qual é a outra atividade econômica que também estava no litoral? O cultivo de cana-de-açúcar, isso mesmo. Só que o gado ia prejudicar as plantações de cana-de-açúcar. Por isso, vamos ter um decreto real determinando que as... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC. Acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.